gente está começando aqui mais um D3B Cash. Hoje a gente trouxe um fera para falar aqui de franchise. Quem não sabe, na nossa região, São José do Rio Preto aqui é um celeiro de franchise e nada melhor que trazer pessoas que são referências nesse setor. A gente trouxe ele pensando naquele cenário que tem muitas empresas que querem começar o processo de formatar uma franquia. Às vezes você já tem um cliente, o cliente tem um potencial gigantesco para se tornar uma franqueadora. Cara, escuta esses insights, entenda qual que é o passo a passo, como é que é o dia a dia de uma franqueadora para você, às vezes, auxiliar esse cliente a virar uma franqueadora de fato, ou também, às vezes, falar, não, cara, não é para você, não é o teu nicho. E aí, meu querido, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Você pode contar um pouquinho da tua história, de quem é você, das suas experiências profissionais, para essa galera entender o peso e relevância que você tem aqui em São José do Rio Preto? Vamos lá. Primeiramente, agradecer, o prazer é meu estar aqui com vocês, né? Referências aí no marketing, franchises também, né? Então, falar um pouquinho da minha história, né? Eu atuo com franquias e consultoria, no geral, voltada a empresas, já faz aí mais de 10 anos, né? A gente fala 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Eu comecei a carreira, até contar lá do início, né? Eu sou formado em filosofia, pós-graduado em economia, e sempre fui professor, dando aulas e tudo mais. Fui migrando para treinamentos, né? Aí, em treinamentos, a gente foi entrando um pouco mais em business mesmo, né? Ajudando empresas, ajudando empresários a se desenvolverem. E como vocês citaram, né? Eu sou paulistano, né? Mas minha esposa é de Rio Preto, então mesmo antes de morar aqui, eu já moro aqui faz uns quase 10 anos, dada a peculiaridade da cidade, ela ser bem focada nesse mercado de franchise, aí você vai, né, se aprofundando um pouco mais nisso. Então, estou atuando aí já faz um pouco mais de 10 anos, né, nesse mercado. Franchise é sensacional. A gente eu sempre ajudei as empresas a crescerem pelas diversas maneiras que pode, como licenciamento ou unidades próprias, mas sempre vou defender que o franchise é o melhor caminho para uma empresa se expandir. Eu lembro quando eu comecei no marketing lá, quando a gente começou lá no estágio lá ainda, a gente escutava a galera falando de franchise e a gente sempre, quando ia para as reuniões, o pessoal falava assim, ó, depois que você entrar, você não sai mais, né? O bichinho do franchise te picou, acabou. Cara, e foi fatal, né? Quando a gente foi trabalhar com isso, atender clientes, antes de montar a agência, cara, a gente se hipnotizou pela área, adorou. Quando a gente montou a agência, a gente já montou sabendo que ia ter o processo de franquear ela, todo, sabe, cara, é surreal o quanto que é encantador esse mundo do franchise, né? Tipo, igual você falou, não dá. E quanto mais se aprofunda, mais dá vontade de entrar, mais dá vontade de conhecer o negócio. Com certeza. É uma área que, quando a gente olha para a economia do país, por exemplo, tirando a pandemia agora, que é um recorte, né? Uhum. Enquanto o país às vezes crescer 3%, 4%, o franchise 9%, 12%. Então está sempre muito acima da curva, gerando empregos, prosperidade. Então o franchise dá certo, não é só no Brasil não, em todo o país, seja os Estados Unidos, a China, aí, que são líderes de mercado, né, o Brasil, onde tem franchise, o franchise se destaca. Muito bacana. Felipe, e o que você faz hoje, tipo, nesse meio do franchise? O que o Felipe faz para ajudar as empresas aqui e o franchise? A nossa empresa chama Áustria Negócios, né? Chama Áustria porque tanto eu quanto o meu sócio, o César, que vocês conversaram com ele também já, somos adeptos da Escola Austríaca de Economia, então nasceu praticamente daí o nome, né, nessa fusão nossa. Nós atuamos em várias áreas, né, com empresas, por exemplo, formatação de franquias, expansão, valuation para empresas, diagnóstico, análises financeiras das mais diversas, né. Minha expertise está bem mais voltada para a expansão de negócios, então a gente se divide lá em núcleos, né, tem vários núcleos, mas especificamente falando de mim e desse braço nosso que, querendo ou não, quem olhar no nosso site, em redes sociais, vai ver que o nosso braço mais forte é essa atuação em formatação de franquias. Pegar uma empresa que quer ir para o mercado, né? Primeiramente, diagnosticar ela para ver se o franchise realmente é o melhor caminho, geralmente e ajudar ela a crescer de uma forma sustentável, pensando em médio e longo prazo, né? Esses voos de galinha aí tem muitos, mas não é o ideal, né? Tem muita coisa acontecendo. Cara, a dúvida normal que a gente sempre recebe é: minha empresa dá para formatar? Eu posso virar franqueadora? Como é que funciona? Como é que é esse tipo de avaliação para a gente pegar de repente, cara? E a gente viu hoje que tem nichos de... A última vez que eu fui para a BF, que teve um evento, foi em 2019. Isso. Naquela época eu assustei que tinha franquia de carrinho de pipoca. Cara, só que a gente foi para Curitiba e eu esqueci lá onde é aquela praça bonita lá. Esqueci o nome. A principal lá de Curitiba lá.
Cara, tinha uma franquia lá do Carrinho de Pipoca que eu falei, cara, eu compraria, de verdade. Os dois meninos uniformizados, mas tão bonitos, de um jeito tão diferente de atender, uma coisa tão bacana. Eu falei, cara, por mais que pareça pejorativo algumas coisas, Carrinho de Pipoca franqueou, mas não, cara, eles franquearam aquele modelo de negócio, de atendimento diferente, de uma gourmetização do próprio modelo de negócio que parece simples, sabe? Então, eu vi um negócio que quando eu vi na feira, eu falei, putz, não vai virar nada. E depois eu vi 2 anos depois, um negócio sensacional e dando muito certo, num baita parque bacana em Curitiba. Todo negócio é franqueável ou não? Eu tinha essa dúvida. Você acha que é ou não? Então, eu acredito que a maioria é assim, né? Porque o que a gente avalia numa formatação, né? A gente tem esse processo dentro do nosso tipo de trabalho, que a gente chama de análise de franqueabilidade, né? Porque tem o momento da empresa, do empresário, desde do caixa dele, a maturidade e tudo mais, né? Ao segmento em si, né? Se a empresa, eu sempre falo, se a empresa ela pode ser duplicada, dá para replicar os processos em qualquer outro lugar. Ela não tem uma coisa muito específica, né? Que está relacionada, por exemplo, ao empreendedor que está ali. E se principalmente ela dá lucro, se o negócio dá lucro, você pode ser replicado e dar lucro. Eu falo que são os 2 principais pontos para se analisar. Mas durante uma formatação, às vezes, a gente percebe que existem fatores externos que fogem ao nosso controle, né? Às vezes alguma coisa relacionada à importação, valores que sobem, preço de dólar, o câmbio muda alguma coisa, ou uma canetada burocrática que inviabiliza alguma área no país. Então pode ser que alguma coisa realmente fique meio inviável de crescer por franquia ou licenciamento. Teria que ser por lojas próprias. Mas eu falo que isso aí são raridades, tá? A maioria dos negócios eu acredito que ele pode ser franqueável sim. Desde que esteja bem estruturado o plano de negócio. Vocês fazem até a estruturação do plano de negócio também ou não? Sim, e bacana essa tua pergunta, porque assim, as pessoas confundem muito. É muito comum conversar com pessoas, mesmo do franchise, e a gente começar a falar de franquia, o pessoal fala assim, e a COF, o contrato e os manuais? No nosso modelo de formatação, COF, manuais e contratos, né, instrumentos jurídicos e manuais, 45 do segundo tempo. A gente se foca primeiramente na análise do negócio, porque de fato não é Ctrl-C ou Ctrl-V você fazer uma formatação, né? O cenário pro franqueador, ele vai ser diferente do franqueado, né? O franqueador não vai pagar royalty para ninguém, o franqueado vai. Vamos supor que o franqueador tenha produtos, né? Talvez ele vai ganhar um rebate em cima de um fornecedor, se ele não produzir nem nada. Então tudo isso vai onerar um pouquinho mais o franqueado aqui. Então são cenários diferentes, são cidades diferentes. A gente faz análise financeira extremamente profunda, analisa o mercado, analisa a concorrência, analisa o ecossistema. Para você ver, às vezes eu vejo franquias que já viraram franquias e é uma coisa boba, né? Imagina uma hamburgueria, né? Às vezes o empresário ali sabe fazer hambúrguer, não é o business dele saber tudo, né? Então, os fornecedores que ele tem homologado, ele compra, eu já vi muito isso acontecer, ele compra, né, fundo de alimentação, ele compra a matéria-prima, estoca e repassa, então ele é bitributado. Uhum. São problemas de desenhos de negócio que você tem que resolver no início, né? Você tem que analisar essa estrutura, esse ecossistema antes. Então a gente faz toda uma formatação muito bem organizada, provocando todas as reflexões para ter segurança que aquilo vai dar certo. Então é bem nisso que a gente trabalha. Não sei se é perguntar outra coisa que eu tenho dúvida, tá? Douglas agora. A gente sempre teve, não tô falando que é certo ou que é errado, é dúvida mesmo, tá? Mas o jeito que eu vou colocar pode ser que pareça estranho. Eu sempre achei que, cara, para eu vender algum modelo de negócio, eu tenho que testar e aprovar ele. Igual aqui, a gente teve que fazer a D3B, funcionou, deu certo, dá lucro, sabemos quais são os caminhos para percorrer e tudo mais. Mas a gente vê muita franqueadora também que já abre direto um modelo de negócio. E eu estou falando de grandes players do mercado. E que também tem sucesso, que também não tem uma série de fatores. Vocês, o que vocês veem disso? Tem alguma diferença na que vocês pegam essas empresas para fazer ou não? Qual é o ponto de vista de vocês, sei lá? A gente ficou preocupado, porque assim, a gente teve o nosso modelo de negócio, deu certo, crescemos. Será que conseguiria fazer a mesma coisa mais rápido em outra cidade? Porque eu já tenho os caminhos. Fiz em Ribeirão. Em 2 meses, acho que eu consegui 70% do faturamento que eu já tinha em um ano e meio de operação. Acho que foi 50%, 70%. Foi um absurdo. Isso aqui é replicável. Vamos tentar em São Paulo? Fez em São Paulo. Falei, deu certo.
Então, eu consigo replicar, né, no modelo o que eu faço e retornar mais rápido, porque eu já conheço, eu não preciso mais errar, igual eu errei. Então, tipo, a gente viu, comprovou que a gente precisava replicar, mas acho que aí acho que a pergunta é essa. Eu precisava provar para mim mesmo que o meu negócio era válido. Isso é real? Não é? Tipo, dá para abrir direto? Assim, tem muitas perguntas que são, vamos falar assim, não dá para falar um 880, né? Sim. Recomendações, é claro. Eu preciso replicar um negócio que eu tenho domínio, tenho conhecimento, e como eu disse antes, dá lucro, né? A própria BF hoje, né, Associação Brasileira de Franchise, recomenda que você pilote pelo menos 2 anos o negócio para depois transformar ele em franquia, né? Exato. A recomendação antes era 1 ano, agora mudou para 2 anos, porque pela importância disso. Mas existem algumas exceções. Vou dar um exemplo aqui um pouco mais técnico, né? Eu tenho expertise de negócio profunda numa situação, numa área. O meu CNPJ é novo, mas eu já tenho expertise. Outra história. Ou às vezes, a gente sabe hoje que a velocidade hoje da informação é muito grande, né? Estima-se hoje aí que dobra seu conhecimento humano a cada 6 meses, né? Era 1 ano e pouco, um tempo atrás, agora já caiu para 6 meses. Então, tá muito rápido, é muito veloz as coisas, né? Então, às vezes, você tem uma inovação, alguma coisa nesse sentido. Se você esperar os 2 anos, alguém vai fazer antes. Se você não cobrir o mercado rápido, alguém vai chegar e vai cobrir. Não adianta. Quem sai primeiro sai na frente, né? Exato. Então, com raras exceções, eu acredito que os 2 anos é a situação mais prudente em situações normais, que são mais de 80%, mas existem algumas peculiaridades que o mercado vai pressionar para que seja um pouco mais rápido. Eu falo porque foi uma trava nossa. A gente tem um outro modelo de negócio, né, que é nosso, que a gente criou para aumentar uma demanda em São José do Rio Preto, né? A gente montou uma escola de marketing onde a gente... Isso daí. Essa daqui. Metrics. Metrics School. Onde a gente monta o profissional para trabalhar pra gente, porque não tem mais aonde buscar, não tem mais como tirar do concorrente, acabou, então tem que formar. Tudo bem. E, cara, foi vários grandes players do mercado, a gente tá falando das nossas maiores referências, vieram, cara, vamos formatar, já vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente falou, não tá funcionando ainda. É uma escola dentro da nossa agência, um negócio que a gente gosta para ter, né? A gente tem essa trava ainda. A gente falou, não, cara, a gente não testou ele 100%, igual a gente testou a D3B. É uma trava que a gente tem. E cara, como que eu falo? O aliciamento que está acontecendo é até surreal, né, Derek? Só que a gente tem essa encanação. Mas, por exemplo, como que eu posso falar? Eu não acredito que ainda está pronto para formatar. Eu não passei por todas as etapas, eu não passei por começo de ano, que é época boa de matrícula, eu passei agora, na verdade, eu não passei por meio de ano, que tem uma queda, eu não passei por final de ano, que tem uma baixa muito grande. Como que eu vou fazer um negócio agora, sendo que eu não sei nem as principais etapas? Como que eu vou dar um treinamento para o cara para ele vender mais em tal época do ano? Então, eu realmente não acredito, mas talvez seja aquele negócio de crença limitante. A gente tem muito medo, porque franquia é isso, né? São pessoas que estão dispostas a acreditar no que você está vendendo, no que você construiu. Ela vai pegar a grana dela, às vezes ela é investidora, ela está sobrando, mas é uma grana, 10 mil, 100 mil, 200 mil, é 200 mil para qualquer um, né? Então, é muito dinheiro. Então, eu estou fazendo ela pegar o dinheiro dela, acreditar na minha ideia, sendo que a minha ideia nem foi validada do jeito que a gente quer. Tipo, a escola. Pô, eu quero uma escola, quero matrícula, fechamento de matrícula. Todos os setores de uma escola. Então, a gente tem esse receio. Por isso que eu falo, a gente não faz. Não né? sei se faz sentido para vocês que está há muito tempo ou não, esse receio. Não, eu acho que faz sim, porque assim, se vocês mesmos têm algum receio das etapas, não passaram por tudo, eu não vou citar nomes, né? Mas assim, vocês conhecem muitas histórias aqui em Rio Preto, né? Muitas. Tem gente que criou um negócio direto para virar franquia. E depois, quando foi fazer teste na vida de franqueados, e esse respeito que vocês têm pelo investidor é muito importante, né? A gente está falando do sonho das pessoas, do tempo delas, do investimento financeiro delas, é um negócio muito sério. Mas alguns que não passaram por essas etapas, por exemplo, vou citar uma aqui sem ser nominalmente, né? Eu lembro de uma empresa que virou um case de insucesso aqui em Rio Preto, onde o pessoal criou para virar franquia e era relacionado a ter serviços de terceiros, né? O empreendedor teria que terceirizar, uma mão de obra terceirizada. Sim. E aí, como esse pessoal não pilotou, foi descobrir que esses tipos de profissionais que a franquia ia depender
São pessoas que não precisam de demanda, não precisam receber metade do preço, porque eles não têm problema de prospecção. São áreas que as pessoas procuram normalmente. Para que ele vai passar para metade do que ele cobra para um franqueado? Enfim, não fazia sentido. Foram descobrir isso na prática, né? E aí você deu um boom de venda, muito bom de venda, e hoje praticamente não existe a marca, né? Então é muito sério isso assim. Eu acho, minha opinião, tá? Que o receio, a prudência de vocês é muito bem-vinda nesse momento, até que vocês passem por todas as situações. E outra coisa, a sazonalidade do ano, ela é uma coisa, principalmente a educação, né, que é extremamente importante de aprender como lidar com a sazonalidade, com os problemas, antes da gente realmente ir para uma formatação. A gente trabalha muito isso no nosso modelo de formatação, porque essas estratégias prévias, né, elas ajudam muito para o franqueado lá na ponta, e a gente precisa dominar os processos. Mas como empresário, eu também não vou mentir que dá o medo de perder o time, sabe? Muito. Cara, só se fala disso. Aí a gente conversou com grandes caras, que a gente falou com grandes players. A gente sabe o que esses caras vão fazer agora. Ou faz com a gente, ou eles vão fazer sozinhos, sabe? Pô, cara, será que eu não vou perder o time? Será que, tipo, putz, a gente poderia ser sócio desse cara que é gigantesco e já começar grande? Cara, mas a gente preferiu testar o nosso modelo, mas não vou negar, com aquele aperto no coração que de repente eu dei a ideia para o cara chegar gigante, o outro ficou gigante e a gente vai começar pequenininho e pode ser que dê tudo muito certo e depois eu não consigo nem acompanhar esses caras. Como empresário, no fundo, dá tipo assim, será? Tá? Tipo, não vou negar, dá um medo de perder o time, né, Derek? Dá, só que a gente põe na balança, né? Tipo, o que é mais importante? Igual a gente fala, igual da D3B. São pessoas que às vezes recebiam um acerto, tá? Com seus 20, 30, 40 mil reais. É a vida dele aquilo lá. Ele coloca, acreditando no meu sonho, no sonho do Douglas, que começou como estagiário, né? Esse sonho. E eles comparam essa ideia sabendo, tipo, eles têm treinamento comigo, com o Douglas, com todo o suporte. E acreditaram nisso, trabalham todo dia para isso. Eu respeito o dinheiro desse pessoal, sabe? Então, da mesma forma, a gente colocou na balança também. Do mesmo respeito que eu tenho com a D3B, eu tenho que ter com outra marca, porque a gente conhece aqui Rio Preto, é bem famoso por conta disso. É para franquear, vamos franquear, vende, não deu certo, não tem problema, é só eu franquear de novo, outra marca. Isso a gente tem bastante receio. Acontece bastante. E para vocês verem a importância de passar pelos processos, e o processo de formatação também, que ele não é um processo rápido, né? Eu tenho um cliente que o business dele, a gente tem muita gente fora não na cidade. Por mais que a gente está aqui, tem muita gente. A maioria é fora, e como é um trabalho igual de vocês, né, estratégico, a gente, muita videochamada, né? Você precisa estar ali fisicamente presente. Eu tenho um cliente que do final do estado, né? Lá perto do Rio quase. Ele tem algumas lojas de roupa infantil, calçado infantil. No meio da formatação dele, não deu viabilidade na parte financeira pro franqueado. E, vamos fazer agora, normal, vamos voltar pro laboratório. Ainda bem que deu problema aqui, né? Exato. Depois se vendeu franquia e prejudicou o franqueado. Voltamos pro laboratório, né? No caso dele, o mix dele era muito inchado. Entendemos que para a franquia tinha que ser um pouquinho mais reduzido. Batemos uma curva BC lá, né? Para entender qual que eram os produtos que traziam mais lucro, né? Os mais vendidos traziam mais lucros. A lição de casa dele foi buscar novos fornecedores com uma margem, um markup maior, principalmente para os franqueados, e reprojetamos. O negócio ficou muito bom, o modelo, e aí os franqueados já estão entrando e estão se dando bem. Mas isso só é feito baseado num trabalho de estratégia de inteligência de mercado, né? De inteligência de negócios, financeira e tudo mais. Se a gente sai fazendo, a gente acaba tendo bastante problema. E posso citar um dado recente para vocês? A gente tem aquela pesquisa famosa do Sebrae, né, que todo ano atualiza ela, que de 40% a 45% dos empreendedores brasileiros quebram nos primeiros 4 anos, né? Isso aí é uma estatística bem famosa. Só que foi feita uma nova estatística analisando coisas específicas dos empresários e dos empreendedores que quebraram, tá? E aí, pasme, eu fiquei assustado, quando eu quase tive pesadelo em casa, pensando nessa pesquisa. 86% dos empreendedores que quebraram não gastavam 1 hora por mês com pensamento estratégico. Só que a agenda deles estava sempre lotada.
Então, é muito perigoso essa sensação de eu estar sempre atarefado, mas será que eu estou sendo produtivo? E a gente, como brasileiro, a gente tem essa cultura, é bom por um lado você ser ativo, mas a gente não tem essa cultura muito estratégica, às vezes não valoriza muito uma consultoria, mas isso de fato economiza muito dinheiro e tempo lá na frente, sempre. Cara, isso acaba refletindo no que a gente sempre fala de CS aqui, né? A gente vê a galera às vezes no automático atendendo aquele monte de gente e fala, opa, parar. Você está fazendo 8 reuniões por dia, tá errado, você não está pensando. Que hora que você está pensando? Não sobrou horário para pensar. Não faz sentido, sabe? E isso é muito top. Você acabou falando também do Sebrae. Conta um pouquinho do que você faz no Sebrae também, para a galera entender. O Sebrae fala muito de empreendedorismo. Então, você realmente é uma referência nessa área. Você conhece de franchise, é um nicho de empreendedorismo. Isso também é do Sebrae. E tudo que a gente vai usar, a gente pega sempre pesquisa do Sebrae. Ontem eu fiz uma live também e usei um monte de dados do Sebrae, falando de empreendedorismo feminino também. Conta um pouco da tua relação também com o Sebrae, pra galera entender. Então, eu sou parceiro do Sebrae, né? Eu mesmo, Felipe, e tem uma história já de uns 3 anos de parceria com o Sebrae. E só fazer um destaque que o Sebrae de São Paulo é um Sebrae sensacional, né? No Sebrae você tem 2 forças. Você tem o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que independente do governo que esteja à frente, ela sempre funciona bem, né? Para fomentar o empreendedorismo. Então, eles são muito fortes nessa área, é muito bacana. Então, a minha parceria hoje com o Sebrae é baseada nisso, né? Somos parceiros. Então, quando o Sebrae, algum grupo ou alguma associação que precisa ajudar seus empreendedores ali, ela nos procura, né? Então, eu forneço esse treinamento como Sebrae, mas como parceiro também. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha 30 donos de padaria precisam melhorar a sua performance, né? Então a gente monta um treinamento, existe um treinamento específico para esse tipo de negócio e eu ministro esses treinamentos. Lá na Áustria a gente tem essa expertise do Sebrae, que a gente trabalha, claro, com ela também, e um pouco maior também, porque o público do Sebrae são pequenas e médias empresas, né? E a gente atua com esse público e com públicos maiores também, mas aí tem várias divergências. Eu gosto muito desse trabalho que a gente faz com o Sebrae, porque eu penso assim como cidadão, né? Que qualquer país, se você pegar os países que têm o melhor condição de vida, né, o melhor IDH e mais prósperos, todos eles, mais segurança, mais saúde, tudo que você achar de bom, eles têm uma coisa em comum, liberdade econômica, né? Então, liberdade econômica e empresas fortes, né? Empreendedorismo muito forte. Eu acho que a gente do franchise aqui, vocês sendo franqueadores, ajudando as empresas, o Sebrae, se a gente fomenta isso, a gente está fomentando a economia, empresas estão ficando melhor, crescendo mais, gerando empregos. Eu acho que é o que a gente precisa. Então, o trabalho do Sebrae, além de ser muito legal, para mim é um trabalho assim, bem como se fosse social também, né? Muito legal isso. Tá ruim de bagagem o homem, né? Tá. Outra coisa que é legal, eu vou tentar seguir alguns aspectos aqui, tentando ajudar quem está assistindo a formatar, vamos dizer assim. Então vamos lá. O cara entendeu, tem viabilidade no negócio dele e tudo mais, formatou, tá pronto, cofre, manual, tudo certo, finalizou, virou franqueadora. E agora? Isso? Acabou? E agora? Acabou. Como é que faz agora? O que acontece daqui para frente? Conta um pouco desse processo de como é que também. Não é só catar e sair vendendo, tem uma estratégia, como que se vende a franquia, porque você tem que pensar também como você vai entregar isso tudo. Conta um pouco disso, de como vocês da Áustria pensam nisso. Como é que agora? Agora eu vou vender, como é que faz? Então, o trabalho de formatação, a nossa ideia, quando a gente fala de formatação, a gente sempre, a gente se apega muito, eu falo todos nós, no que é tangível, né? Sim. Então, o trabalho de prestação de serviço não tem muita tangibilidade, mas o pouco que tem são alguns materiais, né? Por exemplo, contratos, planilhas, esse tipo de coisa. Mas eu sempre falo que o trabalho de uma empresa de formatação com a gente é um trabalho muito mais educacional. Porque a transferência de know-how que é feita durante as reuniões, os bate-papos, ela é tão importante quanto os materiais gerados, né? Porque, querendo ou não, o empresário está entrando num universo novo, é um universo vasto e com muitas peculiaridades. Tem lei específica para ele, né? Então, se a formatação sair redondinha, já é um meio caminho andado, porque ele está treinado. Não, tô tranquilo. Obrigadão. Eu tomei já, chega bem cheio. Obrigado. Porque ele já sai previamente preparado para entender o que é uma expansão. Ele sai sabendo que ele precisa, ele vai correr o risco, né, de todo empreendedor de olhar muito para a taxa de franquia, mas que pode fazer ele alavancar financeiramente rápido. Mas se ele não analisar isso não é frescura. Se você não analisa o perfil do franqueado, você vai ter problema. A lei do franchise manda
ter quem tá na rede, quem saiu da rede em contrato, você vai travar suas vendas lá na frente. É uma ilusão a gente, né, às vezes, ser muito pragmático nesse sentido. Então, quem passa por uma boa formatação, na hora dele vender, ele tá, de fato, ele já tá bem ciente, bem educado, né? Muito bem educado. A gente, por exemplo, cria manuais, ensina, treina o cliente para o processo de franquias, como funciona um funil de vendas, as peculiaridades que ele tem que cuidar no franchise, como, por exemplo, né, ele não pode receber nenhum dinheiro, vocês sabem disso, de um cliente antes dele ficar 10 dias com a coffee, né, mas não é só fazer isso, né? Tem que registrar isso, né? Exato. Por escrito ou uma plataforma digital. Então, além desses detalhes aí, eu penso que a venda de franquias hoje, ela o início sempre é mais difícil, né? No mínimo, o franqueador, ele precisa ter toda essa bagagem, esse conhecimento. Aí, é claro, ele vai startar, né? Ele vai precisar de uma equipe de vendas, que às vezes ele mesmo vai fazer, ou ele vai contratar uma pessoa, vai começar pequenininho de fato para desenvolver isso, mas ele precisa ter alguém full-time fazendo vendas, acredito eu, um bom CRM, uma boa empresa parceira, e fica a dica aí da... Né? deixa, galera. Tem a deixa aí já, um bom parceiro de marketing para fazer a captação dos leads. Tenho que confessar para vocês uma coisa que ao longo dos anos eu percebi, né? Toda agência fala que sabe fazer captação de lead para franquia. Não sabe. Muitas falam que sabe, não sabe. Vai usar o cliente ou na tentativa e erro, não sabe. Captar lead para franquia, captar investidor é muito diferente de vender produto ou fazer outras coisas, né? A gente também foi aprendendo isso junto de forma empírica, né? Muitas vezes. Mas na hora de vender é isso, acredito. Essa estrutura básica e saber que hoje no mercado o cliente não é bobo. O cliente teve uma convenção recente em Nova York, né? E o tema foi o cliente empoderado, né? E a ideia é a ideia do seguinte, né? Hoje o cliente, além de omnichannel, né? Ele chega para comprar a tua marca conhecendo muito dessa marca. Ainda mais no franchise, se você tem coffee, tem um monte de coisa. Mas ele já pesquisou demais. Então, aquele vendedor antigo, o tradicional, digamos assim, que quer empurrar a venda, ele é mal visto como conversador demais. Hoje, os materiais que a gente, por exemplo, desenvolve numa formatação, eu sempre sugiro para os clientes, né, usa isso quando o teu lead estiver avançado para apresentar para ele um plano cartesiano de negócio, né, uma viabilidade densa, bacana, porque isso traz credibilidade. Porque a gente ainda tem muitas franquias que os caras vão vender e acham que ele não está pedindo confiança, está pedindo fé. Diferente, né? É verdade. Porque você tem que confiar em 3 linhas de estudo, né? Então, tem muita coisa pra gente falar nessa área de venda. Né? Eu fico até preocupado com isso, com o empreendedor, porque a gente já veio do franchise, né? Tipo, antes de abrir a franqueadora, a gente já tinha vários clientes do franchise, ele era o diretor de uma franqueadora aqui em Rio Preto, então a gente já vinha nesse mercado há algum tempo, desde 2017. Né, no mercado de franchise, a gente estava gostando, sempre gostou. O que me preocupa na questão do empreendedor é que ele está lá acostumado a fazer o serviço dele, sei lá, ele vai fazer um hambúrguer, ele sabe fazer um hambúrguer, ele sabe tomar conta da empresa dele ali, só que quando vai virar franquia, o jogo muda, acabou a mão na chapa, acabou a mão na espátula, né? Agora eu vou cuidar, eu não vou fazer expansão, preciso de uma pessoa que saiba fazer melhor que eu. Então tá, como que eu acompanho isso? Como que eu cobro isso? Ele já não sabe mais cobrar, ele não sabe como que funciona, ele precisa de alguém especializado para treinar ele. Ele vai entrar num mundo, totalmente novo. Né? Ele fez isso 20 anos, de repente ele entra no franchise. Ele tem que estar muito preparado. Todo mundo fala, na hora que você entrar na franquia, o jogo é outro. Não, eu conheço franquia, vai ter 50 franqueadoras comigo, como é que... Meu Deus, o jogo é outro, a brincadeira é outra, o jogo é outro. Eu falo assim, agora é sério o jogo, agora é gostoso, porque as mesas que a gente senta, né, para conversar, do outro lado tá um cara que tá há 30 anos em franquia. Você vai falar o quê? O que você vai tentar ensinar? Não, você vai falar de marketing, porque de franquia ele domina. Né? É um jogo diferente para o empresário. Então, o empresário também que quer formatar uma franquia, esteja preparado também para jogar um jogo diferente. Um jogo legal, né? Um jogo que é lucrativo, se fizer bem feito, e tiver respeito pelo franqueado, mas é um jogo Mas eu acho diferente. Acho que tem algumas facilidades também, né? Tipo assim, por exemplo,
Hoje, eu não vou montar um time de venda para vender franchise se eu não conheço o negócio. Eu consigo terceirizar isso e que seja depois eu adapto para o meu melhor cenário e tudo mais. Mas eu consigo terceirizar com gente muito boa, gente que vai dar resultado também. Pô, igual o marketing, o cara que quer montar interno, dependendo do que for, é totalmente inviável em termos de custo. É muito mais fácil você pagar uma agência por fora. Então, dá para fazer tudo também. Só que você tem que estar ciente o suficiente, você vai ter que cobrar um time de vendas, porque também se tem parceiros novos que a gente está aqui, né? A galera começou agora e falou, cara, o cara não atendia minha marca, o cara não vendia. Eu falei, cara, mas o mínimo você tem que saber é cobrar, o mínimo você tem que ir atrás, o mínimo você tem que ver o CRM desse cara, você tem que participar disso, você não pode esperar que ele vai tocar a sua marca como se fosse dele. Não vai também, sabe? A parte dele é aquela expansão, a parte nossa é fazer o marketing, né? A parte do dono da franqueadora é acompanhar tudo isso, ou colocar pessoas que são capacitadas para isso, né? Quando a gente faz alguns trabalhos com algumas franqueadoras, a gente trabalha muito com franqueadora início para média, né? A gente se depara muito com isso que vocês estão falando, né? Porque, por exemplo, você pergunta às vezes para um franqueador que está com 30, 40 unidades, né? Já vendidas, né? Cara, quais são os seus KPIs principais, né? Quais são os maiores indicadores que você acompanha? É verdade. Eu não vou parar de rir, porque é verdade. A gente acompanha isso, é verdade. Então, é a questão da preparação de novo, né? Exato. E quer ver uma outra coisa que acontece muito também? Eu acho que hoje, empresas profissionalizadas externas mesmo, para vender franquia, tem bastante. Lógico, não pode bobear, tem que negociar bem. Não existe milagre, né? O cara vai cobrar um pedacinho da taxa de franquia, não tem FII mensal, não tem nada e vai dar resultado. Não. Tem aquela frase famosa, né? Diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. Dá para você saber muito antes se uma coisa vai dar certo ou não. Mas ainda tem bons profissionais. Um produto nosso que a gente... foi uma necessidade de mercado que a gente desenvolveu e tem atuado bastante com ele, é ajudar na gestão das redes mesmo, né? Ajudar a implantar e ajudar exatamente isso. O franqueador colocar indicadores necessários. Em alguns casos a gente ajuda, a equipe dele fecha a folha, a gente traz uma expertise em cima disso. Porque assim, treinar o franqueado para fazer o que tem que ser feito, seja no marketing, ou seja numa área de alimentação, ou qualquer outra, com 3, 4, 5 meses, com um bico no balcão ali, como se diz, ele vai ficar bom, não tem jeito. Exato. O grande problema é treinar uma pessoa que não tem noção de empreendedorismo a ser um empreendedor. E aí que eu acho que é onde as franqueadoras têm que se focar um pouco mais, preparar o franqueado dele para ser um empreendedor. Porque se ele é um bom empreendedor, o resto acaba caminhando bem mais rápido, né? E você faz esse tipo de serviço na sua empresa. Tipo, igual a gente está falando, é uma dificuldade que eu vejo, às vezes, do empreendedor não ter o conhecimento do franchise. Formatei, sou franqueadora, só que não tenho conhecimento. Vocês adicionam isso, então? Nós adicionamos a um produto que a gente tem, que é a gestão da rede, né? Não é uma gestão assim, né? O consultor de campo. O consultor de campo tem que ser interno da empresa. Claro. Mas nós trazemos essa inteligência, fazemos reunião com os franqueados. Isso ajuda bastante. E só voltando rapidinho na expansão lá, fazer um comentário aqui que eu acho importante. Para quem estiver assistindo aí, né? Cara, trata bem o seu franqueado, porque ninguém que tem um mínimo de prudência ao comprar uma franquia não liga antes para alguém que já é franqueado e fala, cara, eu falei que a expansão lá, eles me contaram as rosas do negócio, me conta os espinhos aí. Se o cara falar que não dá suporte, são mercenários, é óbvio que não dá para agradar uma rede inteira, né? Uhum. Tem gente que se você der 1 quilo de ouro para ele todo dia, ele vai reclamar ainda assim, porque né? Não é 2, né? Porque não é 2, exatamente. Mas, na minha opinião, o franqueado faz 50% das vendas quando a rede cresce, né? Com certeza. Porque o depoimento dele faz toda a diferença. A gente encontra isso, né? Às vezes fala, poxa, eu tô com várias oportunidades, só que eu não tô com venda. Aí vai ver o franqueado, pegou e ligou para a rede, aí já era. Ligou, se a tua rede não tá boa, você precisa, tipo, é igual você falou, 50% é a rede que vai vender para você. Porque ele é um reflexo de tudo que você está fazendo, da tua gestão. Se você pegar as maiores redes hoje, a gente sabe, que vendem em loja, por exemplo, é o cara que compra a segunda, terceira, quarta unidade. Sim, então, multifranqueado. Esse cara é sensacional. Outra coisa que é muito legal, já que a gente voltou a falar da expansão, para a galera que está assistindo, que quer dar um feedback, quer ajudar, todo mundo que formatou acha que vai, não importa quem seja a expansão que você pegou, interna, que você contratou, o mais famoso do mercado. Cara, uma empresa nova. Você falou, não tem franqueado, não tem feedback. O caminho no comecinho é cruel também, é cruel. Até você criar relevância, até você performar, até você ter os primeiros erros, você vai errar também, você também é novo como franqueador.
Então, quando vocês forem ajudar uma empresa a ser franqueadora, também ajuda para eles entenderem, porque, cara, o começo vai ser cruel para todo mundo ali e provavelmente ele vai demorar meses para fazer a primeira venda. Tem gente que vai lá, dá um monte de unidade, fazer aquela coisa para encurtar os problemas. Também é válido. Mas geralmente o cara, principalmente no começo, a gente também foi muito assim, tipo, não dava desconto, não dava nada. Falei, cara, a minha marca é assim, né? Tipo, todo... Depois a gente entendeu como é que funciona o jogo, que tem que ter mais flexibilidade e tudo mais, porque ninguém conhecia a gente. Sim. Mas as primeiras vendas foi muito doido, né? Um parceiro nosso, um doutor, amigo mesmo nosso, foi lá e começou a colocar um monte de coisa. A gente ficou até ofendido. Falei assim, doutor, você tá doido, né? Tipo... Você não compra minha marca, não. Não é você que vai comprar, é a gente que não vende mais pra você. Cara, olha que loucura. Tipo assim, e no começo ninguém te conhece. O cara tem que te questionar, o cara tem que saber. Sim. E não tem nenhuma prova social, não tem ninguém dando certo. Então tende o começo a ser muito cruel também. A curva é bem maior, com certeza, no início. É aquela história, né? A pessoa vai pro franchise porque, poxa, sei lá, vou crescer com dinheiro de terceiros, vou fazer uma cobertura nacional mais rápido e vou ter mais poder de barganha com poder de compra. Oh, legal. Mas no início você ainda não tem esse poder de compra, né? Isso veio depois das 50, né? Isso, vai demorar um pouco. Demora um pouquinho. E aí fazer um jabá aqui, né? Rapidinho. Isso é uma coisa que eu bato. Eu não conheço nenhuma marca, pelo menos regional aqui, né? Quando eu falo regional, pode ir até Ribeirão Preto. Que faz um trabalho que a gente faz, né? Na nossa formatação, quase todas as empresas, as que fazem formatação, né? Não as que deixam só a pessoa apta a vender, já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas elas fazem a viabilidade financeira na perspectiva do franqueado, tá? Legal. Só nós hoje, aqui pelo menos num bom raio aqui, fazemos a viabilidade financeira da franqueadora. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas espera aí, qual que é a minha expectativa de venda por mês? Quanto de capital de giro a minha franqueadora vai ter que ter até eu começar a fazer as primeiras vendas? Qual vai ser a fonte de receitas? Tudo isso. Por que isso é importante? Às vezes, quando a gente vai falar de metas, algumas pessoas falam assim, nossa, cara, vocês devem enfrentar muito isso, né? Eu quero vender 4 franquias por mês. Não, beleza, dá para vender? Lógico que dá. Tá bonito se falar 4, porque a gente ouve 10. Não, mas houve 10 com 2 mil de investimento. Né? Esse é o ponto. Dá para vender 10? Dá, mas tá bom, mas o volume de investimento é esse aqui, ó. Geralmente você vai gerar X leads para chegar em X interessados no final do funil e tantas vendas. Então, ele precisa ter essa noção, né? Porque você achar que ele vai investir milão e vai vender uma que seja, vai ser bem difícil. Exato. Até os KPIs ele não conhece. Tipo, qual que é o CAC de uma franquia? Quanto você vai gastar? Qual que é o CAC geral? Qual que é o CAC do próprio... Departamento ali. Departamento. Qual que é o CAC da campanha? Cada, sei lá, R$3.000 investido eu vendo uma franquia? Poxa, é muito. Não sei, acho que não, porque... Às vezes, 5, 10 anos, você vai receber royalties, então o LTV é gigante. Então, o LTV sobre CAC é ótimo. Então, não tem essa métrica. Não, estou vendendo pouco, estou vendendo só 3 por mês. Poxa, você está vendendo bem, não, né? Ontem a gente foi no parceiro, o cara vendeu 3 unidades, colocando R$2.000. E a taxa de franquia dele é mais barata, R$10.000. Cara, deu R$30.000. Falou, cara, R$30.000 e tal, tive que pagar a comissão do vendedor e tudo mais. O vendedor ganha 1.500, mais a porcentagem ali. Sobrou ali para ele, fácil, R$25.000. Gastou 5 mil de custo, sobrou 25. Cara, o CAC foi 5 mil? Tá, tudo bem. Mas você ganhou 25 de taxa de franquia e ganhou mais 5 anos de LTV desses caras R$10.000. Então, 60 meses de R$500 dá 63 mil. E ele vende produto, eles ganham também em cima do produto. E aí ele vende o produto e vai ganhar em cima do produto. Então, no mínimo de venda ali, já deu R$120.000 com R$2.000. Olha que loucura, gente. E o cara parou, o cara falou parar a expansão. Eu falei, cara, então para, que se você quer ganhar mais que isso, você não vai ganhar. É quase o que você falou, dá uma barra de ouro e reclama que não foram 2, né? Exato. Então, métricas também, o empreendedor tem que saber, vai entrar nesse jogo, né? Que é um jogo de recorrência também, que ele recebe também os royalties, ele recebe o mensal ali, ele tem que saber os números, porque tudo que ele paga para terceirizado é mensal. Então ele também precisa entender. Com certeza. A viabilidade da franqueadora ajuda muito por causa disso. E querendo ou não, você acabou uma formatação, né? E agora, né? A gente precisa trabalhar com muita sabedoria. Eu tinha falado para vocês, né, que é legal o pessoal saber diferenciar isso. Como eu disse até no início, né? Tem empresas que trabalham a formatação, porque semântica é complicado, né? Às vezes eu falo formatação, a pessoa entende uma coisa, outros entendem outra. Mas muitas empresas deixam o cliente apto a vender franquia. Tem uma COF, um contrato,
Alguns fazem um Ctrl-C, um Ctrl-V de um segmento que já existe, né? Faz lá um cliente oculto e pega material. Que isso vai dar errado, porque cada empresa é uma empresa, cada empresa é um momento, não adianta. Você tem numa coffee contrato, talvez um básico assim da lei do franchise, eu vou falar de 15% a 20%, um padrãozão, né? Os outros 80% é peculiaridade do negócio, tá? É peculiaridade do negócio. Mas então, como é que deixa a empresa apta a vender? Fazer contratos e coffee meia boca, né? Alguns manuais e põe para vender. Simples assim. Quando eu falo formatação, é de fato esse trabalho prévio, que esse aqui é o de menos, mas esse trabalho prévio. Esse aqui é o de menos, mas o coffee contrato é o que me dá a base para vender, né? Para estar legalmente apto, né? Mas eu não estou preparado só porque eu tenho um coffee contrato. Nem preparado para fazer algo bem feito. E eu também acho que pode ser legal, mas é imoral. Porque você vai estar vendendo um negócio que ali está meio que no papel só. Né? E também no meio do caminho pode ter alteração também. Não é porque você formatou de um jeito, mas, cara, dependendo, uma pandemia, isso interfere no seu modelo de negócio. Demais. Uma guerra interfere no seu modelo de negócio. Depende, às vezes, de importação, como você falou, de coisas do tipo, que você vai ter que mudar seu modelo de negócio. Com certeza. Tem adaptação também, não é a mesma coisa pro resto da vida. A sabe? gente não conhece nosso modelo de negócio sem crise. Porque começou na pandemia. Começou na pandemia, tudo... Eu não sei como a gente tá curioso para quando falar assim, agora tá tudo bem, como é que vai ser? Que é o negócio, eu falo, será que o nosso negócio funciona quando tiver tudo bem? Não sei, sabe? Tem essa também, né? Bacana. Mas outra coisa que é legal, vamos lá, beleza, a gente formatou, agora a gente começou a vender, tudo bem. Agora eu acho que vem a cereja do bolo, que é a manutenção da rede. O quanto você se expõe, o quanto você participa, o quanto que a franqueadora entrega. Conta um pouco desse pós-venda, na verdade, que é o dia a dia da franqueadora para o franqueado, do que você orienta, do que você passa uma franqueadora fazer, como funciona. Então, quando a gente fala da franqueadora, né? Querendo ou não, o franchise, né, a gente já falou isso antes, mas é um negócio espetacular, né? É muito bacana trabalhar com isso, porque você tem franqueados que são pequenas empresas, alguns já são uma empresa média, e a franqueadora, às vezes, que é um gigante, né? Então, é muito business junto, bem interessante isso. Mas a franqueadora, falando não só de lei, mas de prática, né? E isso tem que ser incutido na mente do empreendedor, que ela tem que dar o suporte, não tem jeito, ela tem que pegar na mão e ajudar a chegar lá. As franqueadoras observam muitas vezes, tem muita questão de cultura da empresa, né? A primeira cultura errada de franqueadora, não deixa acontecer isso com a franqueadora, é entrar naquele clima de nós versus eles. Sabe, os franqueados chato, exato. É horrível isso. E por mais que tenha gente chata, guarda no estratégico da empresa, o tático operacional, não podemos deixar chegar esse espírito lá em quem vai atender o pessoal, porque não adianta, vai influenciar no atendimento. E no final das contas, tudo é relacionamento, né? Se o franqueado procura o suporte da franqueadora, a consultoria, é para desabafar, vai ficar 1h40 falando, já falamos sobre a mesma coisa semana passada, mas quer conversar com alguém, beleza, estamos ali para isso também, né? Então, esse suporte estratégico de atendimento é muito importante. Então, de novo, os KPIs, né? O franqueador precisa acompanhar os indicadores das unidades. É muito fácil você pegar uma empresa igual de alimentação e falar assim, o ticket médio é X, poderia ser tanto. Pô, esse cara o vendedor dele, de repente, né? Tá tirando pedido, não tá oferecendo, sei lá, adicional, bebida, né? Só que poderia estar melhor. Então, cada detalhe de custos, de vendas e de um turnover da vida, o que tá acontecendo? No meu ponto de vista, isso é responsabilidade do franqueador ajudar com essa inteligência, com essa análise também os seus franqueados, né? Dessa forma a empresa vai caminhando. Tem alguns gatilhos também importantes. Lá na formatação a gente fica muito preocupado com a seguinte questão, né? Que vai repercutir nisso agora. Como é que a gente vai cobrar os royalties? Por exemplo, eu tenho pleno domínio do que está passando? O sistema realmente eu estou fornecendo, o sistema, né? Porque não adianta, a gente não vive na Suíça, né? A gente vive no Brasil, não desmereceu o nosso país, né? Então, mas se alguém puder sonegar alguma coisa, não pagar o royalties, vai fazer. Então, o royalties, geralmente, ele é decidido baseado onde a gente tem maior segurança, né? Beleza. Na hora que a gente está operando aqui a franqueadora, né? Isso também vai ajudar muito nessa influência das coisas estarem transparentes, né? Porque a sensação do franqueado desse suporte vai fazer com que ele, poxa, né? O valor, né? Eu pago um preço disso aqui, mas olha o valor que isso me retorna. Isso é um gatilho emocional que é fundamental para uma rede. Se ela não tem isso aí, ela vai começar a ter problema com os franqueados. Né? E para a franqueadora e para quem é franqueado de alguma rede,
que com certeza está assistindo a gente. O que é o suporte? Porque a palavra suporte fica muito subjetiva. Verdade. Qual que é o papel da franqueadora para os franqueados e qual que é o papel do franqueado no mercado e em resposta à franqueadora? Como funciona essa intersecção entre as duas? De cada, né? Por exemplo, até onde vai o suporte, até onde vai fazer pro cara. O que é suporte? Certo, vamos lá. Só falar para vocês uma coisa. Isso é uma coisa que a gente, numa formatação bem qualificada, tem que ser desenvolvido. Por exemplo, um dos nossos materiais, a gente desenvolve, para ficar até mais fácil de entender, um arquivo que fica com o franqueador, faz parte da inteligência, mas também parte dele vai para o franqueado. A gente usa uma analogia de semáforo, né, para entender o que é 100% do responsabilidade do franqueado ou do franqueador, o que é vermelhinho, no caso, não apita nisso, e o que é amarelo, né, o que é meio que ambas as partes, e a gente cria uma definição do que seria cada parte, né? Quer ver um exemplo simples, né? Quem cuida da marca, né? A franqueadora, o verde, né? Digamos assim. Mas e o franqueado? Não, ele cuida da marca regionalmente, tá? Amarelo, né? Ele não tem a decisão macro, mas ele tem ali, junto à franqueadora, na região dele. Mas quando a gente fala de suporte, tem 2 suportes importantes. Suporte técnico, né? Que seria o suporte operacional. Como é que eu produzo, sei lá, pizzas? Ou como é que eu abordo, vendo, prospecto seguros? Independente. Como é que eu faço isso de fato? Eu acho que isso os franqueadores fazem até bem, na maioria, né, na média. Um vácuo de mercado, que eu também entendo como suporte, é esse suporte que a gente está falando estratégico, né? Essa proatividade de antecipar os problemas do franqueado, né? O franqueador, alguns, muitas vezes são reativos, né? Eles vão reagir a problemas, eles não são proativos, eles não se preparam para isso. E a gente consegue prever um pouco as coisas por meio dos indicadores, né? Então, às vezes a franqueadora nem sabe fazer isso ou não quer fazer isso, né? Dado custos. Parte do franqueador, no meu entendimento, é isso. A do franqueado é seguir, com certeza, todo o know-how que está sendo transferido, trabalhar com transparência, buscar ajuda, porque algumas vezes eles não buscam ajuda, colocar em prática sem querer deixar muito específico, mas como a franqueadora está orientando para fazer o que tem que ser feito, né? É seguir o manual, a receita, afinal de contas, né? A gente comprou uma franquia para quê, né? É para seguir essa receita. Óbvio que isso não significa que o franqueado não deve opinar, dar uma sugestão, explicar as questões dele, né? Eu nunca esqueço de uma rede que trabalha com petiscos, né? Que a gente trabalhou com ela. E os caras eram muito cartesianos ali na questão do cardápio e tudo mais e tal. Pô, mas o cara de Goiânia queria que tivesse pequi, porque sem pequi ninguém come nada lá, entendeu? E aí, com muita luta, o pessoal fala, vamos abrir uma exceção, vai. Então, essa sinergia é fundamental. A gente acabou usando um exemplo, outra vez, do Banana Food. A comida é uma alimentação saudável, mais leve. Não que lá no Norte e Nordeste não seja, mas lá é totalmente diferente. Muito que tem aqui não tem lá. Então, começou com um cardápio para cá e foi se adaptando para o Norte e Nordeste. Não teve como. Não tem como. Você falou, lá no Goiás não vendeu o piqui. O cara não come, o cara vai no vizinho, o cara vai no concorrente. Então, também tem essa adaptação regionalmente também, dependendo do negócio, né? É importante, né? Isso, porque para os dois lados, né? É importantíssimo a franqueadora não ser inflexível, porque quem está na ponta, quem está atendendo é o franqueado. Ele sabe o que está acontecendo. E pro outro lado, você olhando, quem tem o know-how, quem tem os anos de experiência, quem já passou por todas as etapas, né, é a franqueadora, né? Então, o franqueado, ele compra tempo. Você quer ficar 10, 20 anos, que eu fiquei, ou você quer comprar tempo e seguir o que eu estou te falando, não errar como eu errei? Acho que essa conexão entre as duas pontas é importantíssima. Sim. Saber ouvir, comunicação. Eu ouvi do próprio Pedro Furquim. A maioria do problema das redes é comunicação. É comunicação. E assim, né? Vamos voltar para aquela estatística famosa aí das empresas que quebram, né? 40%, 45% nos primeiros 4 anos. Essa mesma pesquisa feita com franquia só, né? Segmentando franchise, ela cai para 3% a 5%, né? Olha como cai. Por quê? Porque a franqueadora funciona como centro estratégico, né? Pelo menos o mínimo possível. Isso ajuda demais as empresas a terem uma taxa de quebra, de morte menor, né? Então... o empreender hoje, a gente brinca, né? Já não é fácil. E aí, não falando mal do nosso país, mas no Brasil ainda fica um pouco mais difícil. Mais difícil. Quando a gente fala de carga tributária, já fica surreal.
E hoje a gente fala de uma cultura que está hoje, a gente tem dificuldade enorme com o colaborador, uma geração nova que vem, muito difícil. Cara, é uma loucura empreender. Então, por exemplo, catar sozinho, arriscar, hoje em dia também é muito cruel, é muito cruel. Não é à toa que o franchise está tomando essa proporção, não é à toa que tem essa baixa muito menor comparado com se eu for empreender sozinho de quebra de empresa, sabe? Cara, igual a gente falou, tudo que a gente passou, a gente conta, explica. Se você for pelo mesmo caminho, porra, vai dar certo, vamos embora. Aqui é o lugar. Não, vou fazer do meu jeito que tende a dar muito errado. Só que sempre vai ter, e é legal, mas tem que ficar claro isso também das funções de cada um. E se a gente está vendendo a receita do bolo, porque ela dá certo. Tipo, por isso que eu volto naquele papo que a gente teve no começo. Para a gente é fundamental que tenha a unidade, um modelo, é fundamental que a gente tenha vivido para saber, igual a gente acabou falando da escola. Vamos fazer uma promoção para dezembro. Pô, não adianta, ninguém vai fechar matrícula em dezembro, mas em janeiro você pode cobrar até mais caro que o negócio bomba, sabe? Então, tudo isso, a vivência do negócio tipo, é surreal. E empreender no Brasil hoje está complicado. Então, não é à toa que eu gosto muito de franchise, não é à toa que a gente gosta tanto disso, né, cara? Sim, o franchise ajuda, ele dá uma base muito grande para isso, né? Falando de redes ainda, né? Tem algumas estratégias que ao longo do tempo o franqueador vai aprendendo. A palavra não seria malandragem, né? Mas algumas malandragens no bom sentido, né? Por exemplo, né? Você pega empresas que fazem com a rede um cliente oculto, vamos dar um exemplo, né? Que eu recomendo que façam aí anualmente, né? Você citou o Pedro Furquim, né? Chama o Pedrão, que é especialista nessa análise aí, né? Mas que fazem cliente oculto, por exemplo, com a rede, né? O cliente oculto numa convenção é sensacional. Ele ajuda a dar feedbacks, né? Legais, né? Só que ele indiretamente, inconscientemente, ele cria na rede a ideia de que nós estamos sendo observados, né? Então, logo isso vai toler um pouco alguma coisa que pudesse escapar, né? Aquela sensação de que, poxa, a gente está aqui, não é que está no Big Brother sendo vigiado, não é isso, mas há uma sensação maior de rigor, né? Até falando de país, né? A gente brinca, aqui não é a Suíça, né? Mas é porque alguns países mais desenvolvidos, a lei é muito bem aplicada, né? Então não é que são outros tipos de pessoas, é porque se você fizer uma besteira, você vai ter vai ser pesada ela, né? Aqui, como é muito solta a coisa, acaba repercutindo nisso. Não é diferente numa rede, né? Se a gente cria um ambiente bom, mas com a sensação de seriedade, a coisa vai embora. E tem coisas tão simples numa franqueadora. Eu lembro de um case que eu tive com que o pessoal faz o inverso, né? Tem coisa antiga boa pra gente aproveitar. Por exemplo, o Maquiavel, naquele livro Príncipe, que empresas e países fazem até hoje, ele dá uma dica importante que eu acho que toda pessoa de franquia deve seguir isso, né? Quando você vai dar uma notícia impopular, dá tudo de uma vez. Vai aumentar a taxa de franquia, foi reajustado o produto, subiu isso, subiu aquilo, agora vai ser isso aqui. Tem 6 notícias ruins. Dá tudo de uma vez. Você tem notícias boas para dar? Segura espaço esse negócio. Dá cada 15 dias, dá uma por mês. Porque se você vai dando... E o pessoal geralmente inverte, né? Eles dão a notícia boa de uma vez e parcela o ruim. Pra ver que seu fardo vem menor, mas é pior que fica durante muito tempo. É pior, dá a sensação que, estamos piorando, né? E quando você dá as melhores, as boas espaçadas, estamos sempre tendo uma inovação, uma coisa nova, sensação, estamos produzindo. Então tem algumas técnicas, digamos assim, algumas coisas simples que a gente pode fazer numa franqueadora, que às vezes é puro reajuste de coisas, as coisas passam a caminhar bem. Cara, para mim valeu a aula, sensacional, acho que agregou muito para a galera que está vendo, para quem que está pensando em de repente formatar, fica a recomendação também. O jabá aqui é a hora, né? Eu conheço o pessoal da Áustria que batem um papo, vocês são sensacionais, tem uma expertise muito grande, mas eu gostei muito da clareza que vocês falam, do jeito que você falou, do jeito que você deixou muito claro e muito simples. Parece até que é fácil também, eu vou montar outra franqueadora agora. É fácil, né? Mas, cara, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado mesmo. A gente sabe que nessa loucura de empreender, de tempo, de rotina, você parar um tempinho para falar com a gente, muito obrigado mesmo. E, cara, a gente vai te chamar para live, vai te chamar para outros bate-papos, porque foi muito rico o conteúdo. Tamo junto aí, eu que agradeço o convite de vocês. Show, obrigado por participar. Agora meu agradecimento, Felipe. Parar um tempo, a gente sabe que é corrido, a gente é corrido, imagina vocês também, como franqueadoras, também como cliente. Obrigado por esse bate-papo, aprendi, renovou muita coisa que eu tinha dúvida. Valeu, obrigado mesmo. Tamo junto, eu que agradeço novamente, viu? Fechado. Obrigado.